O momento da gente tirar as nossas dúvidas, né? Sexta-feira a gente tem o prazer aqui de receber os profissionais, os médicos, os amigos, né? Essas pessoas queridas que cuidam da gente lá do Hospital dos Fornecedores de Cana. É o quadro Saúde Agora. Estou recebendo aqui Dr. Rogério. Feliz ano novo, doutor. Obrigado. Primeira vez, né, esse ano no programa. Muito prazer. Muito prazer. Olha, hoje você me ajuda, porque claro. O nosso âncora, ele não gosta de chamar assim, porque ele fala que âncora é que manda para baixo, né? Então não. Mas o nosso comando aqui não está, então você me ajuda, claro, tá? Claro, Doutor como é um Rogério, prazer. A Moniquinha também já recebeu algumas perguntas pra gente sanar as dúvidas do nosso público, né? A gente sabe que Dr. Rogério, urologista lá do Hospital dos Fornecedores de Cana, a gente vai falar hoje a saúde do homem, né? Em geral, que a gente sempre fala, né? Sempre uma aula aqui com o Dr. Rogério, e vamos também falar um pouco sobre cálculos renais. Você tem alguma dúvida? Você já teve cálculo renal, né? A gente comentou aí, o Neto sofreu muitos anos com cálculos renais. Ele atribui que ele não tem agora mais, claro, por aumentar, né, o hábito de beber água. Acho que isso ajudou muito também, né? Porque depois de ter duas vezes a dor, né, doutora, a gente já se cuida um pouquinho mais. E ele também atribui um pouco à idade isso. O senhor acha que procede essa Normalmente o cálculo renal ele não está relacionado com a idade diretamente, de maneira que à medida que você vai envelhecendo, vai aparecendo. Normalmente os cálculos renais eles são comuns em pessoas adultos jovens em idade produtiva. Então a faixa etária mais acometida normalmente são aquelas pessoas entre 20 e 40 anos mais ou menos. Olha. De uma maneira geral, adultos jovens. Normalmente não é classificado como uma doença do envelhecimento normalmente. Ok. Tá? Então, normalmente, de uma maneira geral, é uma patologia, uma doença de adultos jovens. Então, talvez esse raciocínio dele possa ser, porque ele já está nos 40, viu, doutor? Olha, mas se você tem alguma dúvida, pode ligar, né, no nosso telefone 2534-1234. Pode fazer a sua pergunta ao vivo, direto aqui para o doutor Rogério, ou a Ana anota e a Mônica a gente lê aqui para você. Tá aí o telefone na tela, 2534-1234. Hoje que é sexta-feira, tá, gente? Porque o programa reprisa durante o final de semana, à noite também. Então, olha, estamos ao vivo sexta-feira, 19h14. Você pode ligar e participar ao vivo. Você que está pelo Facebook também acompanhando o nosso programa, né? Roberto está lá em Vitória acompanhando o programa de lá. Tem gente de São José do Rio Preto acompanhando. Tem dúvida aí sobre cálculo renal ou saúde do homem em geral, né? Alguma dúvida? Pode mandar pra gente aqui pelo Facebook. E pelo WhatsApp, né, amor? Já tem algumas perguntas aí pelo WhatsApp, Moniquinha? Tem sim. Olha, o Cláudio, que é do Nova América, está perguntando aqui por que a dor nas costas pode ser de pedras nos rins, doutor? Então, ok, olha, a dor nas costas, conhecida como dor lombar, normalmente pode ser uma cólica renal, uma cólica de rim, por quê? Normalmente as pedras, elas se formam nos rins. Enquanto as pedras estão nos rins, de uma maneira geral, elas não dão dores. Quando que um cálculo, uma pedra começa a dar dor? Normalmente, quando ela tende a migrar para a bexiga, a descer para a bexiga com o fluxo do xixi, e com isso ela fica encalacrada num canalzinho que nós temos que liga o rim à bexiga, que é o ureter. Então, quando a pedrinha, o cálculo, tenta descer e obstrui esse canal, o ureter, nós começamos a ter a cólica, né, as dores. E essa dor, ela é refletida na região do rim, do lado que está essa pedra, né? Então, normalmente, a dor reflexa é na região posterior, tá? Região lombar. O diagnóstico diferencial, as outras patologias, outras doenças que podem dar uma dor mais ou menos semelhante é o quê? Normalmente dor de coluna lombar, né? Então escoliose, bico de papagaio e dor lombar. Então são esses três tipos de dores que geralmente causam um pouco de confusão. Qual que é a grande característica da cólica renal, da dor de origem renal?
é uma dor que normalmente não melhora com posicionamento. Então é uma dor que não depende de você ficar sentado, deitado, caminhando, em pé. Não depende disso. É uma dor que é contínua incessantemente. Diferente da dor de coluna ou dor lombar, que de uma maneira geral você encontra uma posição que dá uma amenizada na dor. Normalmente você ficando quietinho, sentado ou deitado em uma determinada posição, essa dor melhora. Ao contrário, a cólica de rim não tem esse fator de melhora. Não depende de uma posição que você fica. Olha, isso é muito interessante, né? E às vezes, o senhor diz que é uma dor aqui, né? Nessa região, assim, de trás. E às vezes a pessoa confunde com dor muscular, que falam, tô com uma dor aqui, vou tomar um analgésico, já vai passar. Nesse caso... Isso, normalmente não. Quando é uma dor de cólica renal, você até toma um medicamento, você faz uso do medicamento, a dor momentaneamente até dá uma melhoradinha, passou o efeito do medicamento, a dor retorna. Então, a característica da cólica renal, e quem já teve, né, confirma isso para nós, normalmente é uma dor que não cessa, né? Enquanto você não resolver essa pedra, esse cálculo, seja operando, quebrando com litotripsia, ou a pessoa expelindo com o fluxo do xixi, de uma maneira geral a dor não melhora, tá? E é uma dor que não depende de posição, como eu estou te dizendo, né? Você deitado, em pé, sentado, se movimentando ou não, a dor não apresenta melhora ou regressão com isso. Tá. Doutor, o Neto, né, já teve várias crises de pedra no rim e a mãe, a avó dele sempre falava, toma bastante chá, né, principalmente nessa época. É claro que o ideal seria ter tomado, né, bastante líquido antes para não chegar nesse caso de crise, né, também não sei se isso é um raciocínio correto, mas enfim, ele tomava muito chá durante essas crises e tinham, né, os 3 tipos, era cabelo de milho, chá de folha de abacate e o outro não vou lembrar, quebra-pedra, chá de quebra-pedra, que é um matinho lá, uma raizinha também, que ele fazia o chá e tomava. E assim, no caso dele, ele nunca precisou operar. Teve uma vez, não lembro nem se foi com o senhor com você que ele tratou, mas que estava quase, assim, o médico falou, não, vai ter que, vamos esperar um pouquinho, mas vamos ter que operar, porque ela está muito grande. E ele fez um intensivão de chá, tomou todos os chás possíveis e ela foi expelida. Okay. Né? Bom, então aí o que ocorre é o seguinte, né? Normalmente nós não temos chás específicos que tratam os cálculos, né? O que ocorre? Todos os chás que nós temos, de uma maneira geral, eles têm um potencial efeito diurético. Então, seja esses chás que você citou, seja outros, você pode observar que tomando uma xícara, 2 xícaras de chá, em pouco tempo você vai ao banheiro urinar. Então, o efeito diurético do chá é muito importante. Então, com o efeito diurético do chá, você acaba favorecendo a descida dessas pedras, desses cálculos, do rim para a bexiga. Quando essas pedras, esses cálculos estão em estágios pequenos ainda, normalmente menores que 5 milímetros, a possibilidade de você eliminar é muito grande. Chega até 85, 90, 95% dos casos. O próprio corpo. A própria eliminação do xixi, junto com o fluxo do xixi, ele acaba descendo, você acaba eliminando, né? Então, não existe um chá que trata o cálculo renal. O que existe são esses chás, de uma maneira geral, com um potencial diurético muito grande, né? Então, você fazendo uso desses chás, você favorece o fluxo do xixi e com isso a descida desses cálculos, não é? Se esses cálculos forem pequenos, normalmente menores que 5 milímetros, eles vão descer até às vezes com um pouco de cólica ou não, e você acaba expelindo. Agora, se eles forem um pouco maior, ou descem às custas de uma dor muito importante, não é? Você precisa ir na emergência, fazer algum procedimento, ou às vezes ficam até presos, encalacrados aí, você precisa passar por algum procedimento. E essa descida, né, doutor, que é muito dolorida, ela pode causar alguns ferimentos, inclusive. Pode, né? Exatamente. E isso tem que ser cuidado com muita atenção. Isso, também, exatamente. Né? Não é muito raro assim, às vezes a gente tem casos volta e meia dessa forma,
que às vezes você tem um cálculo renal, tem uma cólica de rim tratada previamente, às vezes como dor de coluna, como uma simples infecção de urina, e que a pessoa às vezes acaba tendo que precisar ir para UTI, inclusive alguns casos de óbitos, não é? Então, é uma patologia simples, desde que tratada de maneira adequada. Não é? Ela pode ter complicações que podem, não é tão comum assim, mas pode levar até o óbito, dependendo de como ela for conduzida. Então tem que procurar mesmo especialista, mesmo. né, urologista, para identificar. Mônica, chegou a pergunta aí para o Dr. Rogério? Olha só, semelhante à pergunta que você fez, né, o periquito, que a gente conhece ele assim, é o José Carlos, ele fez a pergunta sobre a semente do abacate triturado, fervido, se solta pedras nos rins. Ele falou que fez o chá e tomou 3 dias e eliminou 4 pedrinhas por coincidência. Comentei com ele que a Maria fez a pergunta parecida, né? E ele perguntou ainda se a semente tem um efeito maior. Não, aí o que ocorre, né, a gente tenta buscar normalmente na natureza algumas substâncias com um poder meio mágico para curar nossas doenças, né? Sim. Então você vê todos os dias aí cura para o câncer, plantas que estão sendo desenvolvidas para as mais diversas doenças. Com evidência científica mesmo, para a eliminação do cálculo, para a eliminação da pedra, nós não temos nenhum chá, nenhuma substância que faça, comprovada cientificamente que tem esse efeito. O que ocorre no chá que o telespectador acabou de citar aí, é o que acontece na maioria dos chás que nós citamos. Ele tem um potencial efeito diurético e com isso favorece a descida do xixi. Se o telespectador tomar normalmente de 2 a 3 litros de água, de líquido diariamente, provavelmente ele vai ter um efeito similar a esse. O que ocorre é que normalmente nós não temos a ingestão hídrica adequada para fazermos essa diurese. A gente toma normalmente aí 1 litro e pouco de água por dia, que é insuficiente. Não é? Então não tem o efeito, o chá de abacate, ou casca, ou folha, não tem nenhum efeito potencial mais comprovado. O que ocorre é que provavelmente tem um efeito diurético, a exemplo de todos os outros chás, ou a grande maioria deles que nós temos disponível. Ótimo. Tem que ter muita cautela, né, doutor? Tem que ter cautela. Isso, e ele perguntou aí, eu vi na tela, se eu sou nefrologista. Não, eu sou urologista. O nefrologista é um outro colega meu, a gente trabalha com patologias semelhantes, com doenças mais ou menos parecidas, temos um intercâmbio muito grande, mas eu não sou nefrologista, eu sou urologista. Ótimo. Tá, Mônica, chegou uma pergunta pelo telefone também, exatamente, né? O Moretti do centro está perguntando se tomar bastante leite e comer bastante tomate, se dá pedra nos rins. Se dá pedra nos rins? Olha... Então assim, nós temos 3 fatores que favorecem a formação dos cálculos renais principais. 3 fatores. O principal fator, um que nós não temos, digamos assim, como mexer, é o fator genético. Então, se a pessoa tem algum parente consanguíneo com cálculo renal, ele é um potencial favorecido a ter o cálculo renal. Então, a mãe, o pai, o tio, o avô, ele é um candidato independente de qualquer coisa. Um outro fator importante que nós temos é a ingestão de líquido. Se nós eliminarmos os cálculos no estágio de cristal ainda, menores que 5 milímetros, normalmente não vai ter grandes problemas. Então, fator genético, hidratação, ingestão de líquido e o fator alimentar. O fator alimentar, normalmente, que está relacionado com o aumento dos cálculos renais, é o aumento de sódio principalmente e o aumento do ácido úrico. Né? Em adultos, a ingestão de cálcio, que provavelmente é o que ele esteja pensando aí, que tem bastante no leite, normalmente não leva à formação de cálculo. Porque um excesso eventual de leite que você possa ingerir, normalmente você acaba eliminando esse cálcio nas fezes. Então ele não entra na formação dos cálculos renais. Né? A menos que você tenha uma sobrecarga assim, excessiva, que não é o caso normalmente em adultos. Então, em adultos, nós não nos preocupamos muito com a ingestão de leite, porque o cálcio que eventualmente você poderia tomar em excesso, ele acaba sendo eliminado nas fezes.
Então, não entra na formação dos cálculos, não entra na formação da pedra, dos cálculos renais. E nem o tomate também. Nem o tomate também, não também. Muito bom. Olha, nós estamos ao vivo, agora são 19 horas e 26 minutos, aqui no programa Piracicaba Agora, com o quadro que tem o oferecimento do Hospital dos Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Hoje a gente está recebendo o urologista, Dr. Rogério Cardoso, né, especialista que, como eu disse, dá palestras em todo o Brasil e no exterior também, né, doutor? Sempre dando uma aula aqui pra gente. Se você tiver alguma dúvida, a gente está falando de cálculo renal, mas se você tiver dúvidas de outras questões também, pode mandar que o doutor responde aqui. Pode ligar pelo telefone 2534-1234 ou pelo Facebook ou também pelo WhatsApp. Chegou perguntinha aí, Mo? Chegou pergunta pelo WhatsApp. O que causa as pedras nos rins? É o que a Natália está perguntando. A Natália, que é do Kobayati, Líbano. O que causa as pedras nos rins? Então, são os fatores de formação que nós acabamos de dizer aqui, né? Um importante fator, que nós não temos ainda tratamento, é o fator genético, que é aquele fator relacionado com a consanguinidade. Então, se a pessoa tem normalmente familiares com problema consanguíneos, ela é uma candidatíssima a ter cálculo renal, independente de qualquer coisa, tá? O segundo fator que leva à formação dos cálculos é a hidratação, né? De maneira que quanto mais líquido se tomar, a tendência é que normalmente se forme menos cálculos. E o terceiro fator está relacionado à alimentação. A alimentação, o que está envolvido na alimentação que leva à formação de cálculo? Principalmente o aumento de sódio, aumento da ingestão de sódio, aumento do ácido úrico. Então, proteínas normalmente de carne vermelha leva à formação do ácido úrico, deficiência de citrato, né, que é uma substância que nós encontramos normalmente nas frutas cítricas, então laranja, limão, kiwi, acerola, tá? Deficiência de magnésio, que é um óleo mineral que nós encontramos também na alimentação de uma maneira geral, vegetal e frutas, que levam à formação de pedra, de cálculos. Então, é a combinação, na verdade, desses três fatores: o fator genético, a hidratação e o fator alimentar. Dos fatores alimentares, os mais importantes é o sódio, ingestão de sódio, sal e o aumento do ácido úrico. São as duas causas principais que levam à formação de pedras, de cálculos. E a questão da alimentação, né, doutor, balanceada, né? Como você disse, comer frutas, né, cítricas, claro, isso mesmo. Se hidratar bastante, fazer exercício, isso é para um bem-estar. Perfeito, de uma maneira geral, né? perfeito. De uma maneira geral. É isso mesmo, uma alimentação balanceada, perfeito. Exato. Perfeito. Tem telefone, Ana? Tem alguém querendo fazer a pergunta? Alô, boa noite. Boa noite. Oi, quem está falando? É o Leandro. Leandro, tudo bem, Leandro? Qual o seu bairro? Eu falo do Jardim Maria. Jardim Maria. Leandro, pode fazer a sua pergunta, doutor Rogério está te ouvindo. Doutor Rogério, boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu já tenho o diagnóstico através de imagem de cálculos. E conversando com o médico, ele chegou à conclusão que eu tenho uma predisposição para cálculo, né? É genético. Mas eu passei por médicos diferentes e médicos deram pontos de vista diferentes com respeito à alimentação. Meu ácido úrico é a única coisa que está acima no meu check-up que eu fiz em outubro. Aí, um dos profissionais disse para mim cortar condimentos, cítricos, sal, né? Já o outro disse que o ácido úrico, na verdade, apesar do nome ácido, não provém de acidez, e sim de proteína. Aí eu fiquei na dúvida, porque eu gosto de uma salada bem temperada, com limão, saboroso, eu gosto de utilizar cebola, eu gosto de utilizar alho. Cortei condimentos industrializados. Eu queria uma posição do doutor quanto ao que tem de certo e errado na minha dieta. Ok, Leandro, ok.
Então, na verdade, aí, Leandro, são as duas coisas juntas. Provavelmente o colega pediu para você, bom, primeiro, você tem uma predisposição familiar, então você é um candidato a ter cálculo renal. Se você tiver uma alimentação errada, vai potencializar só isso, né? Se você tem pessoas na família acometidas com esse problema, você já é um candidato. Bom, ele provavelmente pediu para você dar uma cortada em condimentos, então, enlatados, embutidos, frios de uma maneira geral. Isso aí normalmente é por causa do sódio, tá? Então, essa sobrecarga de sódio que tem nesse tipo de alimento favorece ainda mais a formação de pedra, ainda mais que você é um candidato porque tem histórico familiar. Você bem lembrou, o ácido úrico que você citou aí, ele realmente, como você bem disse, ele não é proveniente de comida ácida normalmente. Ele é fruto do metabolismo de proteínas. Então, o que normalmente aumenta o ácido úrico? Aquelas pessoas que fazem uma sobrecarga muito grande de proteínas para o fisiculturismo. Então, muita carne, de uma maneira geral, né? Feijão, clara de ovo, mas o mais importante, na verdade, é a carne vermelha. Então, é isso que faz você aumentar o ácido úrico. Então, o medicamento normalmente que a gente dá para diminuir o ácido úrico se chama alopurinol, somado com a diminuição da ingestão da sobrecarga de proteína. Ok? Então, isso é uma parte. A segunda parte é você diminuir o condimento, diminuir os embutidos, os enlatados, mas isso é por conta do aumento de sódio, que é outro fator complicante para a formação do cálculo, que é outro fator complicante para a formação da pedra. O ácido úrico, ele não é proveniente de frutas de origem cítrica, tá? A fruta de origem cítrica, ela não tem ácido úrico, tá? Ela vai trabalhar em você o citrato. O citrato é um fator de proteção para a formação da pedra. Então, na verdade, laranja, limão, essas frutas ácidas, cítricas, você deve aumentar a ingestão, na verdade. Porque elas funcionam como fator de proteção para o cálculo e não para a formação. Embora o ácido úrico tenha esse nome, ele não é originário, não vem da nossa dieta pelas frutas cítricas, tá? Ele vem pelo aumento, pelo aporte das proteínas, tá? Então é muito comum isso, por exemplo, nas pessoas que querem fazer um ganho de peso, de musculatura excessiva num curto espaço de tempo. Sim. Então você faz a sobrecarga daquelas dietas muito ricas em proteínas, com isso dá uma sobrecarregada no ácido úrico e pode levar à formação dos cálculos. Ótimo. Tá bom? Acho que deu para entender, né, Leandro? É isso aí então. Tá? É isso. Doutora, agradeço mais uma vez essa aula aqui, sempre, né, esclarecendo aí tantas dúvidas, né? A gente sabe que o público tem tem dúvidas de diversas formas e você sempre nos passa aí com a maior gentileza de sempre. Muito obrigado, estou sempre à disposição, estou sempre disposto, se precisar de alguma coisa, estou sempre às ordens e parabéns pelo programa. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado você. Viu? Muito obrigado você. Olha, esse foi o quadro oferecimento do Hospital dos Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.